Boa tarde, alunos. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a química orgânica. Espero que vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Eu não vou ficar na frente do quadro, eu só vou escrever e aproximar a câmera, tá bom? Mas, então, vamos lá. Então, alunos, a química orgânica é a ciência que estuda o carbono, tá? Então, tudo que é relacionado a esse elemento carbono, nós vamos estudar na química orgânica. Tá? Como que a gente comprova que a química orgânica é a ciência do carbono e não como antigamente era falada a ciência que estuda a vida, tá? Por causa disso, nos laboratórios, um cientista ele conseguiu sintetizar a ureia. O que é a ureia? A ureia é um componente da nossa urina, tá? Então ele conseguiu fazer essa é a estrutura da ureia. Então ele colocou cianato de amônio, que vocês vão ver aí na nossa postilinha, tá? E colocou lá no fogo, conseguiu sintetizar a ureia. A partir disso, então a química orgânica não era mais sobre química da vida, e sim a química do carbono, né? Que vocês podem ver que o carbono está aqui no centro, tá? Então isso que ficou como a definição de química orgânica. E foi essa síntese no laboratório que conseguiu comprovar, tá? Que era a química do carbono. Tá? Então os compostos orgânicos eles podem ser naturais, tá? Que é o petróleo e o açúcar, tá? A gente vai estudar isso lá quando a gente começar a dar os nomes desses compostos. E também eles podem ser artificiais, que é o foco principalmente do Enem, que são os medicamentos e os plásticos, tá? Que a gente sintetiza nos laboratórios e tem uma boa aceitação hoje no mundo, tá? Principalmente os medicamentos que a gente está tentando descobrir a cura do Covid, certo? Então, para a gente começar a entender o carbono, vamos estudar as 3 regras do carbono, tá? A primeira regra, a gente fala regras de Kekulé, tá bom? A primeira regra é o carbono é tetravalente, ou seja, sempre vai fazer 4 ligações, tá? Então aqui eu tenho carbono com 4 ligações simples, aqui um carbono com ligação dupla e 2 ligações simples, aqui com 2 ligações duplas, e aqui com uma ligação tripla e uma ligação simples, tá? A segunda regra é que essas 4 ligações serão sempre iguais, que são valências iguais. Valência a gente estudou lá no primeiro ano, tá? Um dia, quando a gente voltar para a escola, a gente consegue relembrar. Então, sempre será ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, tá? O carbono, ele pode fazer isso independentemente. A questão é sempre somar 4 ligações. Nunca faz mais que 4. Então aqui, a terceira regra, o carbono sempre vai se ligar com outro carbono ou com outros elementos, outros átomos, tá? E aqui a gente colocou quais são esses outros átomos, que a gente fala chon, que se liga com o próprio carbono, se liga com o hidrogênio, se liga com o oxigênio ou se liga com o nitrogênio. Principalmente são esses 4. Pode se ligar com outros elementos? Podem, mas a gente principalmente foca nesses 4. Tá? E aqui tem um exemplo das estruturas. Aqui primeiro tem um carbono, tá? Ligado com outros 2 carbonos. Aqui por último eu tenho um carbono ligado a um carbono e a um oxigênio, tá? Que está ligado ao hidrogênio. E aqui no meio eu tenho um carbono ligado a um oxigênio ligado ao carbono. Esse exemplo a gente chama de heteroátomo, tá? Porque o oxigênio está entre os carbonos. Esse aqui embaixo não é heteroátomo, porque ele está na ponta, tá? Para ser heteroátomo é somente estar no meio, certo? Então vamos lá, gente. Para a gente poder desenhar as estruturas, como vocês viram na parte passada, tá? Nós temos essa simplificação das fórmulas estruturais. Eu vou usar o exemplo propano, que é uma estrutura que tem 3 carbonos, tá? Então aqui eu tenho, a gente pode desenhar ali na forma plana, que são o carbono, um ligado ao outro, e esses outros tracinhos com o vazio, tá? Só lembrando para vocês que tem 1, 2, 3... 4 ligações, sempre 4, tá? O carbono nunca pode fazer mais que 4. Então a gente pode representar na forma plana ou na forma com os hidrogênios, tá? Cada ponta é um hidrogênio, que a gente pode mostrar, deixar com hidrogênio ou deixar sem, tá? São as 2 formas que a gente aceita quando a gente vai desenhar as estruturas. Aqui nós também podemos desenhar somente com o hidrogênio simplificado, tá? Ou seja, eu reduzi os hidrogênios, aqui eles estavam abertos. Aqui eu reduzi, então eu coloco H3C, são 3 hidrogênios e um carbono, CH2, 2 hidrogênios e um carbono, e CH3, 3 hidrogênios e um carbono, tá? Eu posso tirar as ligações, que são os traços, e representar só os átomos, também é a mesma coisa, entende-se, como eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, eu tenho 3 ligações lá e uma ligação com outro carbono. Só que dessa maneira é um pouco mais complicado a gente ver se é ligação simples, dupla ou tripla, tá? Temos a forma de baston, que é para a gente poder desenhar estruturas longas, tá? Onde cada bolinha vermelha é um carbono, tá? Então a gente vai desenhando tipo uma cobrinha. E também temos a fórmula molecular,
que a gente aprende no primeiro ano, tá? Então, C3H8, certo? Outra estrutura que nós temos é o anel aromático, que são representados por esses anéis, tá? Então, esses são os 3 tipos que a gente também pode representar o anel aromático, tá? O anel aromático ele é um anel com 6 carbonos que tem ligações duplas que são intercaladas. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, tá? Elas ficam rodando. A gente vai estudar isso também um pouco mais para frente. Então, elas podem ser representadas dessas 3 maneiras. Só o anel com a ligação simples, o anel com a ligação simples e os hidrogênios, como eu posso também omitir os hidrogênios, ou o anel com essa bolinha no meio. Tudo isso é chamado de anel aromático. Agora, alunos, a gente vai fazer um exercício, tá? Esse exercício também vai estar na atividade de vocês, na apostilinha de vocês, e vocês vão responder, depois vão dar para mim a resposta lá no formulário Google, tá? Mas vocês vão ver que é super simples. Exercícios completos com hidrogênio, vocês sempre vão ter que contar quantas ligações o carbono está fazendo, tá? Sempre fechar com 4. Vamos lá que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui será o exemplo. Ó, vamos lá, alunos. Vocês estão vendo aqui que tem 2 carbonos. Carbono ligado a carbono. Vamos completar com hidrogênio. Lembrando que são 4 ligações que cada carbono tem que fazer. Então, primeiro eu vou colocar esse primeiro carbono. Quantas ligações ele está fazendo? Só está fazendo uma, tá? Então eu vou colocar um hidrogênio, 2 ligações. Mais um hidrogênio, 3 ligações. Mais um hidrogênio, 4 ligações. Esse carbono aqui tem 4 ligações. Vamos para o próximo. Tá? Esse outro carbono só está fazendo uma, tá? Que é ligado ao seu outro coleguinha carbono. Então, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio e mais um hidrogênio. É só isso que vocês vão fazer no exercício, tá? Coloque essa estrutura no papel e complete sempre com 4 ligações, tá? Lembrando que quando tem 2 riscos, você conta 2 ligações. Quando tem 3 riscos, o carbono já tem 3 ligações, certo? Até mais.